Tudo bem? Joinha. Dá uma verificada nas coisas. Oi? Tem um café aí? Opa! Então vamos lá, ué. Few moments later. É isso aí, moçada. Eu tinha parado aqui no posto. E aí o compadre me chamou ali para conhecer melhor lá dentro, lá as coisas novas que tem. Falou, toma um café aí. E aí eu vou recusar um café, moçada. De jeito nenhum, né? Ainda comi um pão de queijo ali. Ó o tamanho do bichão. É. Ó o tamanho dos bichos. Ó. Eles não gostam de Harley, não. Ele veio pra fazer isso aí, meus o amigos. nome dele é Cachorrinho, filha da puta. Vamos lá antes que eles descubram um jeito de vir atrás de mim. Enquanto isso, assiste a nossa vinhetinha. Que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve! Rapaziada, tudo bem com vocês? Tem coisa melhor, ó. Rolê de moto. Ó um tatu, velho. Tá louco? Não, tatu não é bom não. Ai. Comer tatu não é bom não. Dá dor nas costas, segundo o Mamonas Assassinos. Você faz uma pausa, o compadre te convida ali para tomar um café. Come um pão de queijo com pernil. Tinha com carne de panela também, mas dessa vez eu fui de pernil. Ó cachorrinho. Beleza. Esse aí pelo menos é mais inofensivo do que os cachorrões lá de trás. Cachorrinho, filha da puta. Aí chamou, meus amigos. Ai. E agora nós estamos retornando para a cidade de Varginha. E aí, tudo bem com vocês? Meus amiguinhos. Estou aqui, né, na companhia da minha queridíssima, da minha querida Dona Malévola. E a Dona Elvira também está precisando chacoalhar a poeira. Não é verdade? É isso aí. E aí, como é que tá as percepções já do início de ano? Queridões, eu tenho que ficar esperto aqui nessa estrada, porque depois das chuvas vocês precisam ver a quantidade de buraco às vezes que aparece do nada. E eu vi um aí esses dias por aqui que se eu pegar ele ali vai dar bagunça. Não é verdade? Deixa eu ver, tem um aqui, ó. Eita! Ali é bom para rasgar o pneu. Mas vamos que vamos, moçada, perto desse verde maravilhoso, não é mesmo? Mas então, não é mesmo, meus queridos? E enquanto isso, a gente tenta de vez em quando bancar o super-herói, não é, moçada? E é uma coisa às vezes que eu gosto de refletir sobre as figuras heróicas que eu pude observar na minha vida.
Porque eu acho interessante, porque eu vejo às vezes, olha que chapa de buraco, velho. Eu vejo às vezes aquela figura que aparenta ser herói, mas é uma figura mais narcísica, né? Por que eu falo isso pra vocês, meus amigos? Que é uma figura narcísica. Porque é o camarada que aparentemente, né, ele faz bem para as pessoas, ele segura a onda ali de muita gente, mas que no fundo ele tem uma carga narcísica. Então ele tem aquele discurso narcisista de que seria do mundo sem ele? O que seria da família dele se não fosse por ele? O que seria dos filhos sem a presença heróica dele? Não é mesmo? Já viram aquelas pessoas assim que cuidam da mamãe doente e falam: ah, se não fosse eu, porque meus irmãos são os banana, são zero à esquerda. E tô passando aqui, ó, debaixo de uma nuvem carregadíssima. Ah, olha pra lá, ó. E isso não é um aspecto do verdadeiro herói. Uma das características que eu acho interessante do herói é que o herói é um sujeito virtuoso, é um sujeito que carrega virtude. E a virtude, segundo a sua etimologia, virtu, era muito utilizado esse termo ali na Itália, e significava equilíbrio. Então, ou seja, um sujeito que não está eivado de vícios, né? É o que a moçada às vezes comenta, né, nos meus vídeos. É aquele eterno equilíbrio. Sujeito que é equilibrado, necessariamente, né, ele tem menos vícios. E daí a virtude. Então o herói, ele tem que ser muito equilibrado. E esse ponto de equilíbrio é estritamente dele. Ele não se baseia nos outros, ele se baseia naquilo que equilibra nele mesmo. Então muitas vezes o que eu acho interessante é que o herói, ele sobrepõe a sua época. O herói, ele está muitas vezes além do seu tempo, porque embora todo mundo faça totalmente o contrário, ele pega e ele faz aquilo que é justo, que é equilibrado. É isso que eu acho interessante. A sociedade, ela pode estar inteira, sabe? Inteira, corrompida, massacrada, desesperançada. Mas o verdadeiro herói é aquele que sabe exatamente o ponto de equilíbrio. Aquele ponto da justiça, sabe? Ele sabe constantemente pesar e equilibrar a balança. E esse ponto de equilíbrio não é ele que manda, não é ele que determina. É algo que está além dele, é algo que está na universalidade das coisas. Ele respeita as coisas na essencialidade. Então, ou seja, ele não afronta a verdadeira essência das coisas. E o que eu acho interessante também é que a gente geralmente rotula as coisas segundo a nossa cultura, né? Segundo nossos costumes.
Mas além da cultura, existe a natureza e a essencialidade das coisas. Então esse grande herói é justamente esse cara, que ele percebe isso. Então, ou seja, o tempo vai, o tempo voa, as coisas vão e vêm, mas ele sabe exatamente aquilo que é essencial, aquilo que é primordial. Ele não fica discutindo o que a gente pode definir talvez como banalidades ou como aquilo que não é essencial. Ele vai discutir aquilo que de fato tem um peso em todas as sociedades. O herói, ele se preocupa com a vida, ele se preocupa com a empatia. O herói, ele deseja o bem-estar coletivo ou o bem-estar de uma pessoa. O herói, ele muitas vezes ele é solitário. Porque ele não precisa de um exército para apoiá-lo. Por isso que a gente vê na literatura pode ir. Por isso que a gente não vê muito assim na literatura, assim, pelo menos nas clássicas, né? Heróis em bandos, né? Geralmente é um herói muito solitário, porque ele não necessita de um reforço ideológico. Ele sabe pelo que ele está lutando. A luta dele é muito clara. Ele luta pelo que é certo, pelo que é justo. Ele não luta por ideologia. Ele não luta por causa de um candidato político. Ele não luta por causa de um time de futebol. Ele não luta por causa, inclusive, de uma visão ideológica religiosa. Ele luta pelo que é certo. E ele não recebe aplausos, ele não recebe condecorações, títulos, porque ele é herói. O herói não é aquele que usa roupas exóticas, entendeu? Que tem uma capa, que tem uma máscara, que é acanhado. Não, o herói é aquele que ele vai à luta, mas ele vai numa luta justa. Ele vai para uma guerra necessária, não para uma guerra sem sentido. Ele não vai para bater, ele vai para resolver da melhor forma. O herói, ele não vai segurar uma arma para bancar o valentão. A última coisa que esse herói vai fazer é sacar uma arma. E se ele sacar essa arma, ele vai ter nas mãos uma responsabilidade de fazer justiça e não simplesmente ser um justiceiro. Esse é um herói. Então eu já vi tantos heróis por aí sem capa, sabe? Sem medalha, sem honraria. A minha avó materna, pra mim, é uma heroína. Ela saía muitas vezes, né, com um carrinho de feira. E ela fazia a feirazinha dela ali, com 80 anos. E depois passava, deixava uma coisinha lá em casa. É heroína, ó, um carrinho, né? Tipo de Stock Car, legal. Eu vi muitas vezes a minha avó pegando e ajudando quantas pessoas, acolhendo quantas pessoas, educando quantas pessoas que nem eram filhos dela ou filhas. Minha avó era aquela assim que cuidava de uns bichos que eu levava para ela, porque ela sabia que aquilo me fazia bem.
E depois ela usava daqueles bichinhos lá para poder me educar. Aí, meu filho, olha, não é só pegar, tem que cuidar, tem que limpar. O bichinho precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Quantas vezes eu não vejo, por exemplo, nesses tempos que choveu torrencialmente em Minas, caras assim esperando por um ônibus, e vai ter que pegar um segundo ônibus, vai ter que pegar metrô, cara, para poder trabalhar naquele emprego que muitas vezes não é o convidativo, que não tem uma remuneração justa, mas que ele arranja força no corpo dele para poder cumprir ali, não com a sua obrigação, mas com seu dever ali ético de pai, para não deixar um credor bater na porta da casa dele, porque ele sabe que o credor também tem que fazer a vida dele, ele tem os compromissos dele, ele tem também gente para pagar. E esses são os meus heróis de sempre, sabe? Essas figuras memoráveis que tanto me inspiram. Herói é aquele cara assim que quando você está numa estrada parado, ele não te conhece, mas ele para. E você sabe o que faz o herói parar na estrada para ajudar o irmão? É o coração. Por isso que a gente fala que o herói, ele tem coragem. Porque a coragem, ela vem do agir com o coração. Mas não com as emoções descontroladas, mas com o coração. Com o verdadeiro sentimento. Com a empatia. Esse é o herói, cara. E é bonito ver isso, moçada. Porque o coração é isso mesmo. O coração, ele está conectado às nossas ações. Por isso que algumas pessoas envenenam seu coração, martirizam seu coração. Quando o nosso coração dispara em pânico, em medo, muitas vezes significa que nossas ações estão meio descoordenadas. Mas o herói não, o herói ele conhece o coração dele, ele sabe como agir com os sentimentos dele. E por isso mesmo ele faz aquilo que tem que ser feito. E aquilo que ele pode, aquilo que está dentro da possibilidade dele de fazer bem feito. O herói é aquele que assume seus compromissos. O herói é aquele que honra as suas relações pessoais e interpessoais. O herói é aquele que é bom companheiro, que é bom marido, que é um bom pai, que é uma boa mãe. É, meus amigos, esse é o grande herói. E eu conheci muitos heróis. Se você também conhece heróis, fala aí nos comentários. Cita o seu herói. Eu já conheci vários. Eu, quando era criança, eu descia no meu condomínio para um lugar onde residiam heróis, né? Era um local que ficava à parte no condomínio, onde estavam os trabalhadores que faziam o meu condomínio funcionar plenamente. Aquele trabalhador que consertava tudo no condomínio,
Era o porteiro, que estava sempre ali, ó, de prontidão, sentadinho ali na guarita. Eram os faxineiros. Tudo cara guerreiro, tudo cara ali que trazia ali sua marmitinha. Eu lembro o nome da maioria deles. Daqueles que eu conversava bastante, eu lembro todos. Eles me inspiravam. Sabe por quê? Às vezes eu via eles, muitas vezes até judiados, eu percebia neles que eles não tinham uma vida fácil, era uma vida hardcore, era dura. Mas mesmo assim, cara, eles agarravam naquilo que eles acreditavam, na batalha diária aí pela sobrevivência. E hoje eu vejo uma moçada mesmo indo pro serviço, sabe? E fazendo corpo mole, praguejando a vida. Cadê os nossos heróis, né, moçada? E acima de tudo, por que nós não estamos vendo brotar mais heróis? Não é verdade? Por que a gente não está vendo mais herói, hein? Será que as pessoas perderam a capacidade de perceber o outro? Porque o herói percebe o outro. O herói sabe quando as coisas não estão indo bem. O herói sabe quando as coisas não estão certas. E o herói não vai ficar nas redes sociais enchendo o saco. O herói, ele vai ver o que ele pode fazer para mudar a realidade à volta dele no dia a dia. Isso aí, galera. Essa foi a nossa reflexão. Então, se puder, curte o nosso vídeo, dá aquele like maroto. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Fui, depois de abastecer. Isso aí, moçada. Falou!